o poder da intercessão. Eita Jesus, o céu já teria descido, pois se descubram no Senhor, em nome de Jesus. Põe suas mãos para cá, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui, Senhor, a tua filha. Vem, Senhor, com o teu Espírito, testifica, põe palavra, dai graça, autoridade, ousadia, intrepidez em tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, faz a nossa mente na terra fértil para receber a boa semente da palavra de Deus. E rega, Espírito Santo, essa palavra, e essa palavra gere fé, amor, esperança, temor, fidelidade, gratidão, saúde, cura espiritual, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja, amém. Está um dia frio, não é verdade? Mas é assim mesmo, julho, em Garanhuns é sempre frio. Mas maior que o frio, venha ser nossa fome e sede por Deus. Essa tem que ser nossas orações, nosso pedido, que a cada dia nós devemos ter mais fome e sede da palavra dEle, da presença dEle, de conhecer Ele, de ouvir a voz dEle. Porque são tantas vozes, que se a gente não conhecer a voz do nosso bom pastor, a gente acaba se confundindo. Lembra da parábola das 100 ovelhas, que uma se perde, mas ela reconhece a voz do bom pastor. Ela reconhece a voz do pastor dela, aquele pastor que guiava ela, aquele pastor que conversava com ela, aquele pastor que falava com ela. Poderia ter outros pastores, outros rebanhos, outras vozes, mas ela conhecia a voz do bom pastor. E que nós vimos com essas ovelhas que a gente não vai dar ouvido a outras vozes, mas que a gente venha saber ouvir e reconhecer a voz do bom pastor. Amém? Sem muita demora, você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra em Judas, carta de Judas. Fica ali depois, antes de Apocalipse. Se você virar a Bíblia, fica mais fácil de encontrar. Você passa ali Apocalipse, você encontra Judas. Carta de Judas. Espírito Santo do Senhor, faz bem para estudar, Pai. Faz a tua vontade, faz o teu querer. Que a tua palavra entre dentro do coração, da mente dos teus filhos. Que entre em cada célula, que entre em cada neurônio, que entre na alma, no corpo dos teus filhos. Que eles saiam desta noite, Senhor, entendendo a tua santa palavra. Carta de Judas, amém? Os irmãos encontraram? Amém. O primeiro versículo diz assim: saudação. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. O versículo 3. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Versículo 11. Ai deles, segue o mesmo caminho de Caim, por causa de dinheiro, ele se entrega ao mesmo erro de Balaão, e com Corá se
A Bíblia nos fala sobre 3 Judas: Judas Iscariote, Judas Tadeu e Judas, esse aqui, que era meio irmão de Jesus. O interessante é quando ele começa a escrever a epístola de Judas, a carta de Judas, ele diz assim: olha, eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele não usou o parentesco dele com Jesus, para dizer: olha, eu, Judas, meu irmão de Jesus. Ele não quis usar isso. Ele entendeu que ele não era apenas meu irmão de Jesus. Ele quis que as pessoas soubessem que ele era servo de Jesus. Então ele começa aqui já falando: eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas era meu irmão de Jesus. João capítulo 7 vai nos relatar uma história interessante, porque aqui em João 7, Judas estava junto com Tiago e outros irmãos e irmãs de Jesus. E aqui nos relata a história que Judas ele não acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Eu não sei nem quando e como aconteceu a conversão de Judas, só que lá em Atos, no capítulo 1, versículo 4, estava Judas no meio de 120, quando o Pentecostes desceu. Creio eu que ali foi quando começou a conversão de Judas, quando ele estava lá em Atos, no capítulo 1, versículo 4, no meio de 120, recebendo ali o Pentecostes. Judas também era conhecido pela igreja primitiva. Judas, ele cuidava de uma igreja. A epístola de Pedro, 2 Pedro, Pedro vai nos falar sobre os falsos mestres. Vai falar para que as pessoas tenham cuidado com os falsos mestres, porque vai chegar um tempo que esses falsos mestres vão entrar dentro da igreja com heresias, com palavras distorcidas. E aqui nós chegamos na carta de Judas, onde essa palavra o apóstolo Paulo falou, profetizou, chegou. E aqui Judas ele escreveu sobre salvação. Como ele fala aqui no versículo 3, né? Meus queridos amigos, eu estava fazendo tudo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação. Na verdade, o intuito da carta de Judas era escrever sobre a salvação, mas ele foi tocado pelo Espírito Santo, não para escrever sobre a salvação, mas para alertar a igreja, alertar os cristãos sobre as heresias, sobre os falsos profetas, sobre a apostasia da fé, sobre batalhar pela fé. E ali foi mudado. Judas não escreveu sobre aquilo que ele queria, que era sobre a salvação. Judas escreveu aquilo que o Espírito Santo mandou ele escrever, que era a respeito dos que está atento aos falsos profetas. Interessante, eu quero aqui voltar novamente ao primeiro versículo, diz assim: eu, Judas, servo de Jesus Cristo. O que é servo? Servo é uma palavra grega chamada doulos, que significa escravo. Êxodo capítulo 21 relata bem sobre o dever do escravo. O escravo ele passa 6 anos sendo servido como escravo. Quando chega ao 7º ano, ele ali é liberado. Se ele quiser permanecer como seu servo, ele permanece. Servo. E o que é um servo? O servo ele não faz o que ele quer. O servo ele não vai para onde ele quer. O servo ele serve o seu patrão, ele serve o seu senhor. E é interessante que o servo ele ama servir. Jesus é o maior de todos os servos. E ele nos deixou um exemplo do amar ao servir. Lá no reino de Deus, irmãos, maior é o que serve. E o Senhor nos deixa isso bem claro. Eu não deixei aqui marcado, mas deixa eu encontrar aqui. Aleluia, Jesus.
Eu não vou encontrar, mas é a parábola que fala que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Sabe, no reino de Deus o maior é o que serve. Vai falar que ele vai tirar a toalha, vai preparar uma bacia, vai chamar os seus 12 discípulos, inclusive os 12 trabalham que traem ele. E para lavar os pés de alguém, nós temos que fazer o que se dobrar. O rei dos reis se dobrou diante dos discípulos para lavar os pés daquele homem. E ele começa a pegar os pés é uma das partes mais sujas da parte do corpo do homem, de nós. E Jesus pega os pés dos discípulos, naquela época a sandália não era como a nossa sandália hoje em dia. Jesus vai pegar o pé de cada um e no maior certo, aquele que ele tem que ter em você, pegar os pés dele lá, ele vai lavar os pés de cada discípulo. E ele não só vai lavar, ele vai enxugar os pés. E quando ele vai chegar em Pedro, ele vai falar: o Senhor não vai lavar os teus pés. E aí ele fala: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no meu reino. Lavar os pés de alguém é um sinal de honra, é um sinal de respeito. E o Senhor vai me lembrar agora do testemunho de um rapaz que ele era da Palestina. E ele conta que quando ele ia ao seu serviço, seus pés ficavam muito sujos por causa da lama, e ele não tinha uma sandália decente. Então quando ele chegava no trabalho, ele deixava a sandália nas portas e ia para o trabalho, ia trabalhar na sala dele. E eles, quando voltavam, a sandália dele estava limpa. E ele não entendia isso porque nem a mulher dele limpava a sandália dele, nem os filhos limpavam a sandália dele, mas alguém limpava a sandália dele. E isso era todo dia. E ele perguntou: quem está limpando a minha sandália? E o patrão dele chamou ele na sala assim: sou eu. E ele ficou muito emocionado: por que você está limpando as minhas sandálias? Porque um dia. Aleluia. Um dia alguém limpou as minhas sandálias, porque um dia eu aprendi, um dia eu conheci Jesus e ele me limpou. Eu estou limpando suas sandálias por amor. E naquele dia que ele se converteu a Jesus, pelo simples fato de alguém limpar as sandálias dele, que era a parte mais suja que tinha. Aquele homem entendeu que ia ser certo. O exemplo. Por causa de um exemplo de amor, ele ganhou aquele funcionário dele para Jesus. E aí Jesus vai dizendo: olha, eu sou servo. Judas, ele é meu irmão de Jesus. E Judas, ele vai ver a necessidade de escrever, de exortar a igreja, lutar pela fé, combater as heresias dos falsos profetas. Nesses dias eu estava comentando até com uma mãe, dizendo: olha, mãe, o William pregar ele para todo mundo. Só que tem uns que Deus vai chamar para pregar no púlpito, e outros que vai chamar para pregar nas praças, dentro do ônibus, porque vai chegar um tempo que a apostasia da fé vai chegar dentro da igreja. Isso é muito triste. Porque é fácil, até comentando como vai ser fácil pregar lá fora. O difícil é pregar aqui dentro, para que os de dentro da casa não se perca por causa da apostasia, por causa dos falsos profetas, por causa da religiosidade. Então vai ser muito mais fácil pregar lá fora do que aqui dentro. Porque às vezes dentro a gente já sabe demais, tem conhecimento demais, e para bater de frente com essas pessoas, Deus tem que nos dar poder, de coragem, de ousadia. E vai dizer assim: é o Judas, servo de Jesus Cristo, que escreveu esta carta àqueles que foram chamados. Chamados vem da palavra chamada kretos, grego kretos. Chamados significa chamados para um banquete.
O amor de Deus é para todos. É uma carta, na verdade, a carta de Judas é uma carta para os amados. E outros dois são para os queridos. Porque chegou um momento ali que ele não está mais preocupado ali com a salvação, mas é os falsos profetas que iam entrar. E aí Jesus dá uma pausa, tocado pelo Espírito Santo, e começa a alertar a igreja, começa a alertar os amados, os queridos, os chamados, os servos do Senhor. E quem são os amados? Quem são os queridos? 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Ele mesmo conhecemos o amor que Deus tem por nós. Aqui fala sobre o amor que Deus tem por nós. João capítulo 3, versículo 16. Fala sobre Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu único filho. Conhecemos muito bem esse versículo. João, 1 João capítulo 4 e 16 fala sobre Deus é amor. João 3, 16 fala que Ele amou. Ele amou. Ele é amor, mas Ele amou. Foi por isso que antes de ele escrever o Apocalipse, ele deixou a carta de Judas. Às vezes esquecido, às vezes ignorado, mas aqui está a carta de Judas. A carta de Judas foi deixada para nos alertar dos falsos mestres, para nos alertar de batalhar pela nossa fé. Alguns dizem que uma vez salvo para sempre. Eu particularmente não acredito nessa teologia calvinista. Não. É como a palavra fala, batalhar pela fé é tomada pelo esforço. Sabe? Cuidado com os falsos profetas. Lembra lá em Gênesis, se não me engano, é Gênesis 3, quando a serpente vai conversar com
Tem ambientes que me convém, sim, mas é lícito eu estar lá? Não. Isso vai do quê? Vai do nosso caráter, vai do quando a gente conhece a palavra de Deus. Todas as coisas têm amizades que são lícitas, sim, mas me convém estar 24 horas com elas, conversando coisas que não dá para conversar com elas. Não! É lícito! É. Se alguém quer continuar vivendo uma vida dentro da igreja, bebendo, farrando, pode? Pode! Agora vai entrar no céu. Deixa eu lembrar vocês que parece que está meio esquecido. A porta ainda é estreita. Não passou por reforma, não. E cada dia que passa, ela permanece ainda estreita. Está estreitando. É por isso que Jesus deixou essa carta aqui. Não tinha mais como falar sobre salvação, tinha que alertar o povo. Continua estreita. Continua estreito. E para passar na porta estreita, não vai passar título eclesiástico, não vai passar bagagem, não vai passar baitado oculto, não vai passar 10, 20, 30, 50 anos de igreja, não. A porta é estreita. E para passar na porta, só vai passar aqueles que são santos, lavados e remidos pelo sangue. Não é sangue de bode, não é sangue de galinha preta, é sangue do Cordeiro. Sabe, as velhas heresias estão de volta. E infelizmente o Brasil é um campo fértil para os profetas falsos. O YouTube é um campo fértil para os profetas do Pix, para os profetas do CPF, para os profetas que enganam o povo que tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de conhecer a palavra do Senhor. Mas Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas lá em Josué, no capítulo 1, ele chamou do bem claro: ei, medita nesse livro de dia e de noite. Porque vai chegar o momento, como já chamou, dos falsos profetas, dos hereges. E se você não praticar nesse livro, se você não conhecer esse livro, você vai cair nas heresias. As velhas heresias estão de volta, travestidas de uma roupagem nova. Mistura filosofia com o evangelho. Não se prega mais a palavra, agora é coach, é palestra. Púlpito não é lugar de palestra. Púlpito não é lugar de você vai pregar a palavra que salva. Você não vai ser salvo com palavras de coach. Você não vai ser salvo com filosofia, nem com sociologia. Você vai ser salvo com a palavra de Deus. Eu estava assistindo uma pregação de um pregador que eu gosto muito, de um maravilhoso ele. E ele foi convidado a pregar em uma igreja. E nessa igreja o pastor era bem senhorzinho. E ali nos momentos de pastores, eles tiveram uma reunião deles, com entre dele, de pastor para pastor, como ele mesmo fala. E ele disse assim, que aquele pastor disse assim a ele: eu estou ficando velho. Estou quase chegando aos 90. E eu estou muito preocupada. E contando aquele pastor falava, seus olhos se enchiam de lágrimas. E ele dizia assim: pastor, o que é que vai ser dessa geração? Porque um dia eu vou partir. Eu já estou velho, estou de ladeira abaixo. Estou muito cansada, muitos anos de ministério, muitos anos pastoreando numa igreja. E eu olho os jovens
Aleluia. para ter uma agenda lotada, para receber aplausos, para receber um emprego demais, é bom demais. Lembra uma geração passada. Glória a Deus. Oh, Pai. Quantos que morreram por causa dessa palavra e porque não negaram ela? Glória a Deus. Aleluia. Eu estava assistindo um filme de John Patton, lá na Alemanha. E chegou o momento que ele saiu da igreja católica e ele traduziu a palavra e começou a pregar sobre pecado. E lá dentro ficaram horrorizados. Não, mas nós somos pecadores, nós somos santos. Pecadores são aqueles plebeiros, aquela história na mineração, nós não. Só que ele foi expulso da outra igreja. Não quiseram mais saber dele. E tem uma cena forte que vai contar a parte da morte desse homem. Fizeram uma fogueira lá em Hamburgo, se não me engano, em Hamburgo, praça. Na praça até hoje tem esse lugar onde ele foi queimado vivo. Dizem que os amigos de Jesus diziam: John, nega, não tem nada, ninguém sabe que é mentira. Dizia: não. Ele andava, sabe o que o clero fazia? Cuspia nele, botaram o coroa de espinho na cabeça do John, disseram que ele ia para o inferno, que ele era um herege, amaldiçoaram daquele homem, e ele foi ali queimado vivo. E sabe o que acontecia? Que conta a história, ele cantava salmos, e aqueles homens ao redor ficavam com raiva. Ele assim queimado vivo, ele para estar sentindo dor, ele está cantando. E colocava-se mais fogo. Quanto mais queimava, mais ele cantava. Sabe por que isso? Porque ele escolheu permanecer fiel à palavra, anunciar o pecado. Isso aí chega um momento que não se ouve mais a voz dele, mas os olhos começam a se movimentar. Pessoas ficaram perplexas. Alguns se salvaram. E antes joga esse dedo no rio, para que ninguém nunca mais lembre que esse homem existiu. Ei! Mataram o pregador, o mensageiro, mas a palavra dele continua viva até hoje. Acharam que jogou no rio, assim de levar a palavra daquele homem, que ia esquecer aquele homem. Mas eu estou aqui falando para você de um homem que prefere ser queimado vivo do que negar a palavra dele. Glória a Deus. Outro jovem, baseado em fatos reais, aconteceu na Revolução Mexicana, na Revolução Cristã. Nós sabemos que o México é um país católico, e ali o comunismo tomou conta do México. E ali o comunismo começou a entrar dentro das igrejas, enforcar os padres, matar os padres. Só que aí tem um menino chamado José de 12 anos. E ali alguns vão se juntar, vão formar um exército para lutar contra o exército dos comunistas. E vai chegar o momento que José vai ser capturado. E quando pega esse menino, essa criança, vão torturar ele, rasgam os pés dele. Aquele homem cheio de demônio joga rabo em cima dele e começa a dizer assim: olha, diga, morta ao Cristo Rei, viva o governo. Aquele menino chorava e dizia: não, viva o Cristo Rei, eu não vou negar o Cristo Rei. Pega aquele menino, abre uma cova, o seu padre como ele disse: meu filho, não tem nada não, é só você dizer que viva o governo, morta ao Cristo Rei. Eu sei que é mentira, o seu Cristo sabe que é mentira. E a cena que eu acho muito forte, não tem como não chorar quando se vê, é que ele olha para a mãe dele e para o pai dele. E a mãe dele olha para ele assim, balança na cabeça, dizendo: olha, filho, não nega. E a mãe ele diz: olha, morta ao governo e viva ao Cristo Rei. Aquele menino é executado. E na morte dele, o general dele, que lutava pela causa, por isso lutar contra os comunistas, aceita Jesus ali na morte daquele moço. Porque a fé do José, a morte de José, fez José não negar, fez o governo matar, mas não negar a palavra de
deixar para lá. Não faça isso. A mensagem, ela é maior que o mensageiro. A mensagem, ela é maior que o mensageiro. Ele pode ter doutorado, PhD, mestrado, ele pode ter escatologia como ninguém entende. Ele pode ter até um tipo de reverendo, mas a mensagem é maior que ele. A mensagem é maior que aquele que fala, que aquela que fala, que aquele que anuncia. Sabe, o mensageiro, o pregador, ele morre, mas a palavra continua viva. Aquela geração morreu, que plantou, mas é uma geração viva. O que essa geração vai fazer com aquilo que foi plantado? Vai jogar fora, vai ignorar. Ei, jovem, a palavra fala nós somos fortes e corajosos. Cadê a tua força? Cadê a coragem? Mas vai chegar o momento que o Judas vai denunciar os falsos profetas. Falsos profetas sempre existiram, do Antigo ao Novo Testamento. Quando que o rei vai consultar os profetas? 490 ele vai. Deus vai te dar a vitória. Deus está contigo. Você vai vencer essa peleja. Pode ir na frente. Só que Josafá vai olhar e diz o seguinte: não tenho ainda não. E quando eu li essa passagem, eu fiquei rindo. Eu disse: 400 diz que é breve e ele quer escutar. É porque tem um que não se corrompeu. É porque tem um que não se sentou na mesa de Josabel. É porque tem um que no meio dos povos faz a diferença. É porque tem um que é diferente. E qual é o preço de ser diferente? Cadeia, preso. E o que foi que ele fez? Falou coisas contra mim. Falou coisas que eu não gostei para preso. Manda chamar que eu quero escutar. Alguém vai mandar chamar para escutar. Porque é diferente. Na boca dele sai palavras que muitos gostam de ouvir, não. Está preso porque denunciou o pecado do rei. Está preso porque o rei estava errado, que ele está certo do teu jeito. Aí manda chamar. Aí nessas quando manda chamar no meio do caminho, os soldados vão olhar. Os 400, olha, não fala essas coisas não. Os 400, isso era para o rei. Diz tu também. Aí ele vai até dizer isso, só que não consegue funcionar. Porque Josafá olha, ele diz a verdade. Se vai, mas ele vai morrer. Está vendo? Ele disse que só fala mal contra mim. Seja diferente. Suporte o preço ser diferente. Pare o preço ser diferente. Mas não entre em rotas que não é para você entrar. Não vá andar no meio de falsos crentes, de falsos profetas. Não negocie a mensagem, não troca a palavra de Deus. Paulo não chama Timóteo, vai liberar Timóteo. Quando é filho dele é amado por Paulo, olha. Deus não te dá espírito de covardia, Timóteo. Cuida de ti, mas também cuida do povo. Deus não te dá espírito de covardia. E nesses últimos tempos, Deus não está nos dando um espírito de corajosos, de valente, assim como Davi foi, assim como Caleb foi, assim como Jesus foi, para bater de frente contra o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Rei, batalhe pela sua fé. Cuidado com os falsos mestres. Os falsos mestres, eles estão usando os próprios textos do apóstolo Paulo e
juntos quer dizer aqui, batalha pela fé. A fé é tomada por esforço. E que fé é essa? É a fé do cristianismo. É defender a fé. Defenda a fé. Defenda a fé que você serve. Eu vinha conversando com um amigo meu, ele contou no tempo dele que ele fazia faculdade, que a professora ofendeu a fé. E ela começou a falar dos cristãos, começou a falar da fé, e eu disse assim, professora, a senhora é paga aqui para dar aula, não é para falar o que a senhora não sabe, não. E outra coisa, a senhora pode até falar de mim, mas da minha fé não. Se a senhora continuar falando da minha fé, a gente vai se ver na justiça, com um advogado, mas na minha fé a senhora se cala, dê a sua aula. E ele disse que aquela professora começou a pegar no pé dele, ele quase foi reprovado na matéria dele, mas ele defendeu a fé. Outro tempo eu passei por uma situação parecida quando eu estudava. A minha professora de história, eu nunca tive muita sorte como professor de história. Ou era macumbeiro, ou era espírita, ou era do candomblé. Era essa a situação dos meus professores. E aí se levanta uma professora e ela diz assim, olha, o sangue que Jesus derramou na cruz é o mesmo sangue da galinha preta que o pai derrama ali como sacrifício. E houve um silêncio na sala e ela tremendo. Eu olhei para a cara da minha amiga e disse assim, eu entendi certo mesmo. Ela falou isso mesmo. E ela olhou para mim e falou, tu vai ter que falar alguma coisa, eu vou. E aí quando ele levantou a mão para falar, Gabriel, o rapaz lá atrás, falou, disse, professora, deixa eu ver se eu entendi bem. A senhora está dizendo que o sangue da galinha é tão importante quanto o sangue de Jesus. A senhora está errada.